Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Bem mais consolar que ser consolado, pra bem mais amar do que ser amado. É só no perdão que se é perdoado, e só se recebe aquilo que é dado. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos começar o nosso encontro de hoje. Então vamos conversar com Jesus. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, te pedimos que nos abençoe, que nos ampare e que nos proteja nessa nossa caminhada. Que o nosso amor seja o nosso mais puro sentimento, hoje e sempre. Que todos esses ensinamentos trazidos hoje possam nos fortalecer e nos dar coragem nos momentos difíceis de nossa vida. Que possamos desfrutar do teu amor e da tua presença. Abençoe a todos nós com a tua luz. Graças a Deus. Oi, galerinha do Geal, todos bem? Eu espero que sim. Tá chegando o Natal, uma época de muita animação, a gente fica muito feliz, não é mesmo? Eu também estou feliz. Estamos aqui nos preparativos.
Sim, e a nossa evangelização de hoje vai tratar de um tema muito, muito especial. E aí, imagina qual é o tema de hoje? Mas se você está pensando que o tema é passas no arroz, não, a gente não vai falar disso na evangelização. Sinto muito. Vamos ter que conversar sobre esse assunto em casa, cada um com as suas famílias. Mas o aniversário de Jesus, eu acho que eu ouvi alguém dizendo isso. Veja, que tema muito interessante esse. Bom, com certeza a gente vai abordar isso também. Presentes. Bom, presentes podem ser um tema interessante. Eu acho que é o que passa mais perto do que a gente vai conversar hoje. Vejam que essas silhuetas aqui ao lado são as silhuetas dos Reis Magos. Vocês já ouviram falar neles? Bem, esses 3 Reis Magos eram homens sábios que, olhando para o céu, perceberam, através dos seus estudos e das Escrituras, que algo muito importante ia acontecer, que Jesus nasceria, o Cristo de Deus, e foram em busca desse menino. Mas vocês sabiam que a gente descobriu que, na verdade, os 3 Reis Magos eram 4? E o nome desses Reis Magos eram Melquior, Gaspar, Baltazar e Artaban. Todos 3 se prepararam, cada um de um lugar diferente do mundo. Tendo descoberto que Jesus ia nascer, prepararam também presentes especiais para saudar a chegada do menino. Que história interessante, não é mesmo? A história vai nos deixar bastante emocionados. O 4º Rei Mago era alguém muito amoroso. Mas eu não posso adiantar a história. Então, esse é o nosso tema de hoje. O 4º sábio, a história do 4º Rei Mago que reverenciou Jesus Cristo. Ai, gente, estou curiosa para ouvir essa história. Vamos ouvir? O 4º Rei Mago. Há uma lenda de que, sem fazer parte da revelação, nos ensina o que Deus espera de nós. Dizem que houve um 4º Rei dos Magos, que também viu a estrela brilhar em Belém e decidiu segui-la. Como presente, pensou em oferecer ao menino um baú cheio de pérolas preciosas. No entanto, em seu caminho, ele encontrou várias pessoas que estavam pedindo sua ajuda. Este Rei Mago os assistiu com alegria e diligência, e ele deixou a cada um deles uma pérola. Mas isso estava atrasando sua chegada e esvaziando seu baú. Ele encontrou muitos pobres, doentes, aprisionados e miseráveis, e não podia deixá-los sem supervisão. Ele ficou com eles pelo tempo necessário para aliviar a dor e depois partiu, quando foi novamente abordado por outro desamparado. Aconteceu que, quando finalmente chegou a Belém, os outros magos não estavam mais lá, e o menino fugira com seus pais para o Egito, porque o rei Herodes queria matá-lo. O Rei Mago continuou procurando-o sem a estrela que o guiara antes. Ele procurou, e dizem que ele passou mais de 30 anos viajando pela terra, procurando a criança e ajudando os necessitados. Até que um dia chegou a Jerusalém, justamente no momento em que a multidão enfurecida exigia a morte de um homem pobre. Olhando-o, ele se impressionou com a fisionomia. Entre dor, sangue e sofrimento,
pôde ver em seus olhos o brilho daquela estrela. O miserável que estava sendo executado era a criança que ele havia procurado por tanto tempo. A tristeza encheu seu coração, já velho e cansado pelo tempo. Embora ainda guardasse uma pérola na bolsa, era tarde demais para oferecê-la à criança, que agora, transformada em homem, pendia de uma cruz. Ele havia falhado em sua missão. E sem mais para onde ir, ficou em Jerusalém para esperar a morte chegar. Apenas 3 dias se passaram, quando uma luz ainda mais brilhante do que 1000 estrelas encheu seu quarto. Foi o ressuscitado que veio ao seu encontro. O rei mago, caindo de joelhos diante dele, pegou a pérola que ficou e estendeu-a a Jesus, que a segurou e carinhosamente lhe disse: Você não falhou. Pelo contrário, você me encontrou por toda a sua vida. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava com fome e você me deu comida. Eu estava com sede e você me deu uma bebida. Eu fui preso e você me visitou. Eu estava em todas as pessoas pobres que você assistiu no seu caminho. Muito obrigado por tantos presentes de amor. Agora você estará comigo para sempre, porque o céu é a sua recompensa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gostaram da historinha de hoje sobre o 4º rei mago? Ele não conseguiu fazer a caminhada com os outros reis magos. E aí, teve que também parar por diversas vezes para ajudar as pessoas necessitadas. E acabou chegando na cidade onde Jesus nasceu, em Belém, já depois do nascimento de Jesus, e não conseguiu dar a ele aquele baú cheio de pérolas que ele tinha tanto separado, com todo carinho, para dar à criança, o Messias, o Salvador da Terra. Mas ele não desistiu. Ele continuou procurando e procurando, e nessa sua busca, ele foi útil a tanta gente. Deu água, deu alimento, deu abrigo. Realmente ajudou aqueles que estavam mais necessitados. E até que um belo dia, ele conseguiu encontrar Jesus, mas já na sua forma adulta e próximo do seu desencarne, da sua morte. Mas ele o reconheceu. Pelos olhos, ele reconheceu que era aquela mesma criança que ele havia procurado há tanto tempo. Voltou para sua casa triste, com pesar no coração, mas logo recebeu uma surpresa no seu quarto. Uma luz imensa o invadiu. Era Jesus. E ele, humilde, quis dar a ele sua última pérola. Mas Jesus respondeu. Vocês lembram? Que ele deu inúmeros presentes a ele, quando estava ajudando aqueles que mais necessitavam. Então, gente, a gente pode aprender com essa história do 4º rei mago que nunca é tarde para recomeçar, para a gente tentar ajudar os outros, aqueles que mais precisam, praticar a caridade. Isso sim é um presente a Deus, a Jesus. Vamos pegar esse exemplo do 4º rei mago, que soube exercitar a paciência, a resignação, a esperança e uma contínua fé que um dia ele iria encontrar Jesus. E com essa mesma força de vontade, vamos erguer os nossos corações ao trabalho, abrir eles para a empatia e o amor ao próximo, desde aquele mais distante de nós até aquele que é bem próximo dentro das nossas casas, nossa mãe, nosso pai, que às vezes a gente não dá muita atenção. Vamos ser como o 4º rei mago,
ajudando sempre aqueles que mais necessitam de amparo. Beijo em todos. Agora deixo vocês com a atividade com a tia Olivia. Tchau, tchau. Oi, gente! E aí, vocês gostaram dessa história do quarto rei mago? Porque a gente sempre escuta, né? Os 3 reis magos, mas não tinha mais um. Agora nós vamos fazer uma atividade bem legal. Vamos ver se vocês prestaram bem atenção, porque essa brincadeira vai ser assim. Eu vou dar 10 segundos para vocês responderem as perguntas. Vamos lá, então? Primeira pergunta. Qual o nome do quarto rei mago? 10 segundos para vocês responderem. Vamos lá? E a resposta é Artaban. Acertou? Então vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta, vamos lá. Para quem ele queria levar o presente? Quem era essa pessoa importante que ele queria levar o presente? Para quem? 10 segundos para vocês responderem. Se você respondeu Menino Jesus, acertou! Agora vamos à terceira pergunta. A terceira pergunta é: por que ele não conseguiu encontrar o Menino Jesus? Por quê? 10 segundos! E a resposta é porque ele parou diversas vezes para ajudar os necessitados. Agora vamos à quarta pergunta. Quarta pergunta, vamos lá. No final da história, vimos que ele deu mais presente que os outros reis magos. Quais foram os presentes? Vocês lembram? 10 segundos! Se você respondeu que ele deu água, alimento para as outras pessoas, e ele também deu mais que um alimento material. Ele deu o amor, o carinho, ele fez caridade. E aí, você gostou de todas essas atividades? Então, agora vamos à nossa prece. Tchau, tchau! Até a próxima! E agora, meus amores, chegando ao final de mais um estudo, mais uma aulinha, mais um desabrochar de sentimentos em nossos corações, em nossas consciências. Vamos acalmando os nossos corações para conversarmos com o nosso irmão querido, agradecendo a todo o carinho que ele tem por nós, agradecendo pelas suas mãos estendidas para nos amparar, nos acolher, nos abraçar, nos trazer junto ao seu peito num grande abraço. Agradecer também ao nosso Pai Maior, a Deus, nosso querido Paizinho, que nos ampara, que nos auxilia, que nos oferece todas as oportunidades para sermos felizes, para sermos
pessoas cada vez melhores, melhores do que fomos ontem. Enfim, queremos agradecer à espiritualidade amiga que nos intui, que nos mostra o caminho do bem, o caminho do amor, da fraternidade, da solidariedade, que o Mestre Jesus tanto exemplificou. E por ele ser o guia e nosso modelo, queremos agradecer, porque sabemos que ele não desiste de nós. Com muita paz, muita luz, para todos os nossos irmãos em humanidade, onde estiverem, seja quem for, todos nós num único abraço e indo em direção ao Pai. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção, amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, da amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, da amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção, amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, da amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, da amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Eu sei que existe um menino do outro lado da linha. Quando vejo
vejo uma pipa no céu. E quando admiro uma obra-prima, eu acredito no artista que trabalhou talentosamente com o pincel. Quando vejo as coisas que o homem não criou, eu sei, no entanto, que essas coisas tiveram um Criador. Pois toda obra-prima possui um artista que a gerou. A flor, o mar, o céu e as estrelas, as plantas, os bichos, os homens e os planetas, tudo é obra da mão de Deus, tudo é obra da mão de Eu sei que existe um pedreiro, um arquiteto, um sábio engenheiro. Quando vejo uma construção e quando admiro o ser humano, sei que o acaso não o criou, foi Deus quem construiu o seu coração. Quando vejo as coisas que o homem não criou, eu sei, no entanto, que essas coisas tiveram um Criador. Pois toda obra-prima possui um artista que a gerou. A flor, o mar, o céu e as estrelas, as plantas, os bichos, os homens e os planetas, tudo é obra da mão de Deus, tudo é obra da mão de mesmo quando vejo o pranto e a dor envolvendo o mundo, sei que existe uma razão pra tudo. Pois sei que Deus existe, que é bom e justo, é o amor que de nós não desiste. Ele sabe o que é melhor pra gente ser feliz. E Ele sabe o que é melhor pra gente ser feliz. E Ele sabe o que é melhor pra gente ser feliz. Toda alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor e movimento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar.
Ele sabe, Ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Toda alegria, todo sofrimento é um presente de Deus. Toda esperança e todo choro de lamento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Ele é justo, Ele é bom, Ele é. Soberana luz que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão e espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador, infinito em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Ó Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior a nos ensinar
abraçando a criação. Deus de amor que alivia a dor e encaminha a redenção, luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Maior a nos envolver, abraçando a criação. Avisos de dezembro. Dedo, Departamento Doutrinário. Você quer estudar o Espiritismo? Conhece alguém que queira? Curso Básico de Espiritismo. Inscrições abertas no link que está acessível na descrição do vídeo. Maiores informações pelo WhatsApp com Nilza 987861201. Para aqueles que já concluíram o CBE 2, o SEM oferece vários cursos. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal, O Ceareiro de Miguel. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização Espírita da Criança e da Família. Todos os sábados às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, de 13 a 21 anos. E o setor da família, aberto a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Priscila 971426863. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, MEPA. Nossa mocidade retornou ao presencial, temporariamente em um novo dia e horário, aos domingos de 9 às 10h30. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira, você pode contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas. O pagamento das mensalidades e das doações poderão ser realizados através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM. Centro Espírita Miguel,
Banco do Brasil 001, agência 1524-5, conta corrente 130025-3. Chave Pix é o CNPJ 42482901/1000 ao contrário -07. É importante que as operações sejam informadas por e-mail tesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp pelo número 991586760. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Atendimento fraterno presencial, aos domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento pelo WhatsApp 21 9 5904 9094 ou pelo e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Campanha de irradiação pela paz do CERJ, 15º CEU, todas as terças-feiras às 9 horas, no canal do YouTube do 15º CEU CERJ Oficial. No dia 18 de dezembro, domingo, às 9 horas, teremos a nossa confraternização natalina, com a palestrante Ana Maria Oliveira, e o tema da sua palestra é O Natal de Jesus e Nós. Reuniões presenciais. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas. Aos domingos, às 9 horas e às quintas-feiras, às 14h30. Fluidoterapia. Às terças-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras, às 9 horas. E a prece da saudade, às quintas-feiras, às 18 horas. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel Oficial. Fluidoterapia, às terças-feiras, 19h30 e a reunião pública de sexta-feira, às 20 horas. Boa noite, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa Casa de Miguel pelo canal do YouTube. É um prazer muito grande estar com todos vocês. Nós rogamos a Deus, nosso Pai, que já envolva a cada um dos que aqui estão presentes, para que possa sentir dessa acolhida, desse carinho, como se Jesus estivesse bem próximo de nós, e Ele está, principalmente nesse mês de dezembro. E a nossa espiritualidade amiga, né? Os trabalhadores maravilhosos da nossa Casa de Miguel já envolvendo a cada um de nós. Essa noite nós teremos o nosso companheiro Daniel trazendo para vocês atributos de Deus. Olha que tema bastante interessante. Será que nós sabemos quais são os atributos? Ou o que são atributos? Tá aí uma ótima oportunidade para que a gente fique bem juntinhos aqui, ouvindo nosso companheiro trazer esse tema tão interessante para todos nós, não é? Com certeza vocês de todos já passaram pela ambiência, já estamos sentindo esses fluidos nos envolvendo, já ouviram todas as orientações, informações que a nossa casa ainda está passando nesse mês de dezembro, né? O que nós vamos ter ainda, não é isso? Lembrando que a MEPA vai estar também neste domingo fazendo uma apresentação, uma reunião com
das 9 horas da manhã, o grupo da MEPA, uma palestra bastante interessante. Lembrando também que o GEAL está sempre nos acompanhando, é aquele momento para as crianças. Qualquer dúvida que vocês tenham, toquem aí nessa partezinha da descrição do vídeo, né? Tem muitas orientações ali, tá bom? E lembrando outra coisa, é importante que dê aquele joinha, que é para nossos vídeos serem cada vez mais divulgados. Meus queridos amigos, fiquem conosco, sintam-se acolhidos nesse momento e vamos então aproveitar e saborear como um banquete espiritual que nos será servido na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Deus, o teu refúgio. Livro Filho de Deus, capítulo 3, do Espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Deus é o teu amigo perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e a apresentar-te soluções. Jamais se cansa, nunca se exaspera. Se buscado, atende, paciente. Quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece discreto, aguardando. Silencioso, fala em todas as expressões da natureza, manifestando-se de 1000 modos impossíveis de não serem percebidos. Sempre indulgente, é o refúgio seguro, onde o consolo se expande, tranquilizando aquele que busca albergue. Está suficientemente perto para tomar conhecimento das tuas necessidades. No entanto, não te constrange, obrigando-te a receber-lhe o auxílio. Ele te propõe sugestões supremas e conselhos sensíveis, com a claridade da sabedoria que te ilumina interiormente. Às vezes, te inspira antes dos acontecimentos para que te poupes aos desastrosos e te beneficies com os favoráveis. Com Deus no coração e na mente, agirás com decisão feliz e desempenharás as tuas tarefas com dinamismo elevado. Ele provê todas as tuas necessidades, mas não as assume, anulando o teu esforço e valor, assim candidatando-te à inutilidade. Ele te abençoa, quer o busques ou não. Contudo, se te elevas em pensamento, sintonizando com suas dádivas, assimilarás melhor a irradiação desse supremo amor. Nada faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal, que é Deus. Pai amado, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos aqui em Teu nome. Que os estudos de hoje possam proporcionar esclarecimentos e conforto para todos nós. Que as nossas vibrações possam estar harmonizadas com os trabalhos que se darão na data de hoje e que tudo possa se dar de forma a alcançar os objetivos que foram traçados. Que os amigos espirituais a estarem conosco possam beber desta fonte de paz e de amor. Pedimos então, neste momento a Ti, Pai, permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Olá, boa noite. Meu nome é Daniel
E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os atributos de Deus, que está no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, né? Também está no primeiro capítulo aqui da Gênesis, né? Porque Deus é o início de tudo, né? Para quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente começar a compreender, né? E é realmente o início de tudo, né? Do que existe, é tudo que existe a partir de Deus, como a gente vai ver aqui, né? Então, a primeira coisa, né, que a gente, né, sempre fala, a primeira questão que sempre aparece, né, nos estudos sobre Deus é a pergunta, né, que é Deus? E a resposta clássica, né, dos espíritos é a causa primária de todas as coisas. Então, realmente, Deus está no princípio de tudo, né? Então, a gente vai falar um pouco, né, sobre a existência, né, de Deus, né, sobre os atributos, para poder chegar depois nos atributos, né, para a gente caminhar dessa forma. Só que antes de entrar, né, nessa parte, eu queria perguntar para vocês, né, pedir para vocês pensarem, né, no que vem, né, na cabeça de vocês, o que vocês sentem, né, ou no coração, né, quando vocês escutam a palavra Deus. Né? O que vocês pensam ou sentem? Vem um quentinho no coração, né? Poxa, Deus é um pai, é um paizão, é alguém, né, que eu me sinto bem, né? Ou vem um medo, né, do tipo, poxa, Deus, ele é severo, ele às vezes castiga, né? Qual é o seu sentimento ou pensamento, né? Como que você reage, né, a essa palavra, esse conceito, né, Deus, né? Porque isso fala muito, né, de como é a nossa integração com Deus, de como a gente entende Deus, né, e também da nossa cultura, né, de como Deus foi passado para a gente através né, das gerações, né, como chegou para a gente, como a gente percebe isso, né? Porque para algumas culturas não existe um Deus único, né? Para a nossa cultura, né, ocidental, a maioria, né, a gente pensando aqui em Brasil, né, assim, a maioria das pessoas são cristãs e acreditam num Deus único, né, diferente de algumas outras religiões, né, que acreditam que existem vários deuses, né, com personalidades que se complementam, né? A gente acredita num Deus único e a gente vai chegar lá no porquê disso, né? Mas então, como eu olho esse Deus, como eu me sinto perante a ele, diz muito de como esse Deus chegou até mim, né? Essa explicação sobre Deus, o que eu vivi até hoje, da minha infância até agora, né? Seja na escolinha dominical do centro, ou de alguma igreja católica ou protestante, né, ou por alguma outra maneira, eu tive contato com essa ideia de Deus, né, e o que isso representa, como eu me sinto diante disso, né, e o que é Deus para mim, né? Então é uma reflexão muito importante para a gente, né, mas para nós espíritas, a gente entende, como eu já falei, que Deus é a causa primária de todas as coisas, né? Ele é o princípio de tudo. Então, mas como que a gente pode provar que Deus existe, né? Primeira coisa, se ele é a causa primária, ele existe, ele tem que existir. E algumas pessoas não acreditam em Deus. Ou talvez não acreditam num Deus único. Ou talvez não acreditam em Deus, né, com seus atributos e perfeições. Mas enfim, também é mais para frente. Agora, nesse momento, a gente vai pensar, né, como é que eu posso dizer que Deus existe? Né, o que os espíritos dizem para a gente, que Kardec traz para a gente? Né, porque os espíritos trouxeram para Kardec as informações e ele estudou, né, aquilo e desenvolveu um raciocínio sobre isso. E é isso que a gente chama de doutrina espírita. As mensagens, os ensinamentos que os espíritos trouxeram e as reflexões que foram feitas sobre esses ensinamentos por Kardec, no primeiro momento, né, e por outros autores e outros espíritos que vieram depois,
né, a doutrina ela é viva, né? Então, ela tem a sua base, que foi trazida por Kardec, e a cada momento são trazidos novos ensinamentos, ou a gente consegue deduzir novos ensinamentos em cima do que os espíritos trazem para a gente. Mas lá na base, lá no início, né, do que Kardec falou, que os espíritos trouxeram para ele, né, eles disseram que a gente pode concluir que Deus existe porque todo efeito tem que ter uma causa. Né? Se existe alguma coisa, se alguma coisa é possível observar, é porque aquilo foi feito, foi criado por alguém. Nada vem do nada. Né? O nada, se ele é nada, ele não tem como produzir algo. Né? Então, né, se a gente vê alguma coisa, né, construída, concreta, a gente tem que pensar, aquilo ali não apareceu ali sozinho, né? Não veio do nada. Né? E ele diz aqui, né, nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Então, assim, eu não preciso ver Deus para saber que ele existe. Eu posso saber que ele existe observando, né, tudo que existe aqui no nosso planeta, na natureza, no universo. E ele dá um exemplo, né, de um pássaro que está voando e de repente você vê que ele foi abatido e cai. Você pode não ter visto o caçador, mas você pode perceber que existiu ali um caçador que atirou nele e ele caiu. Né, pelo efeito do barulho da arma, dele estar no meio do voo e cair, né, ou dele cair baleado, né, você ter visto ele no chão, né, ferido, e você percebe, mesmo sem ter visto o caçador, que foi alguém que atirou naquele pássaro, naquele animal, e ele caiu. Então é o exemplo, né, que ele traz para mostrar que você não precisa, às vezes, ver algo para saber que aquilo foi produto, né, da ação de alguém. Não precisa ter visto acontecer. Né? Então, ele também, né, traz o seguinte questionamento. Né? Se perguntassem qual o construtor de um certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos se respondesse que aquele mecanismo fez a si mesmo? Né? Você vê um trem, um edifício, né, a própria estátua do Cristo, aqui, né, lá em cima do Corcovado, e aí você vai dizer que ela apareceu ali sozinha, esculpida daquela forma, né? Você vai dizer que aquele automóvel, aquele trem, aquele avião se produziu a si mesmo, sozinho? Ou aquele edifício se construiu ali? Não, você vai dizer, não, pô, obviamente não. Foi alguém que fez. E alguém, né, com uma inteligência. Você também não vai dizer que foi um animal que fez, ou que foi a própria natureza, né, que fez, apesar de que existe inteligência por trás da natureza, e é uma das provas da existência de Deus, essa inteligência, né, que rege a natureza, porque foi Deus que fez a natureza. Então, não foi o animal que estava ali, aquele animal irracional, né, que tem instintos e tudo, mas ele não tem a capacidade de produzir, né, um veículo, um automóvel, um edifício, né, ou que seja uma estátua e colocar ela lá em cima, né, do Corcovado, por exemplo. Né, então, existiu sim ali uma inteligência, a coordenação, alguém pensou, alguém estudou, alguém desenvolveu a tecnologia para aquilo. Né? Então, a gente pode constatar que por trás daquela causa, daquele efeito, existe uma causa. E a causa daquilo é o homem com a sua inteligência, desses exemplos que foram dados no caso. E no caso da natureza, é Deus. Né? Então, a gente, ainda falando desses exemplos, a gente pode até falar também, né, de uma pintura que a gente vê, né, das diferentes níveis de inteligência. Então a gente pode ver que algumas coisas fogem da inteligência do homem, que não pode ter sido ele que fez, né? Como a gente vê que às vezes um quadro, né, não tem como ter sido desenhado por uma criança, né, pela técnica ali empregada, por mais que uma criança possa desenhar bem, né, ou que algum determinado componente eletrônico, né, não pode ter sido desenvolvido por uma criança que não teve
ainda acesso, né? Claro que existem os gênios e tudo, mas tirando essas exceções de gênios, né? A gente pode perceber claramente quando uma criança pintou, fez um desenho, né? Quando ela produziu um objeto e quando foi um adulto. E assim também, né? A gente pode usar essa analogia para diferenciar o que Deus fez do que o homem fez, né? Porque realmente a gente não teria capacidade de fazer os rios, mares, os diversos animais que existem, as estrelas. Isso não pode ter sido obra do homem, mas é obra certamente de uma inteligência. A gente pode perceber isso nos detalhes, né? Porque se fosse simples obra do acaso, de uma explosão, né, de estrelas, né, você teria que ter muitas coincidências para que esse acaso gerasse a vida. A gente ter a distância exata do Sol, nem mais nem menos, a distância exata da Lua para a Terra, a inclinação, para que fosse possível ter vida. E mesmo que, né, essas diversas coincidências que precisariam existir para que existisse a vida na Terra, ainda existiria a inteligência do homem. De onde viria essa inteligência? Né? Como que o nada produziria algo material e produziria algo inteligente? Né? Então, partindo dessas premissas, a gente pode deduzir que Deus existe. Né? E essas premissas também foram trazidas pelos espíritos, né, para Kardec. Apesar da gente poder, pela nossa inteligência, chegar a essa conclusão, né, os próprios espíritos trouxeram isso no livro dos Espíritos para Kardec. Então aqui a gente entende que realmente Deus existe. E não só existe, ele existe e ele é uma inteligência para ter criado outras inteligências e para ter criado tudo que existe funcionando perfeitamente bem. Né? Então a gente começa a entrar aqui nos atributos, né, de Deus, porque ele existe e ele tem características, né, que a gente também pode até não conseguir entender e perceber, até como trazem os próprios espíritos, que eles dizem, né, para compreender Deus ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. A gente ainda precisa evoluir muito para poder compreender, né, Deus, para poder entender Deus. Mas através da inteligência que a gente já possui, a gente consegue sim vislumbrar alguns dos seus atributos, algumas das suas características, qualidades. Então, a gente pode perceber que Deus ele tem que ser a inteligência suprema e soberana. Então, Deus ele tem que ser o ser mais inteligente que existe, né, em todo o universo. Porque se ele não fosse o mais inteligente, existiria a possibilidade de alguém ser. E aí alguém, né, seria mais inteligente que Deus, então seria Deus. Seria o próximo Deus. Né? Se fosse mais inteligente, conseguiria fazer mais do que ele fez. Então a gente consegue conceber que não tem como a gente alcançar a inteligência de Deus. Então ele vai ser sempre o mais inteligente. Por isso ele é soberanamente inteligente, a inteligência suprema. Então essa é uma característica. A outra característica é que Deus é eterno. E por eterno aqui, os Espíritos explicam pra gente que não existiu nada antes e nem vai existir nada depois. Ele não é simplesmente imortal. Ele sempre existiu. Porque se ele não existiu sempre, ele foi criado por alguém. E se ele foi criado por alguém, então esse alguém seria Deus e não ele. Então a gente tem que, pela nossa inteligência, a gente concebe que ele é eterno, ele sempre existiu. Por mais difícil que seja esse conceito. Então a gente entende isso e segue. Porque se ele tivesse sido criado, esse que criador dele seria Deus. Então Deus não pode ter nem começo e nem fim. Outra característica que os Espíritos trazem pra gente é que Deus é imutável, ele não muda. Então, isso faz muito sentido também, porque se Deus mudasse, ele não seria perfeito. Ele não teria a inteligência suprema.
porque ele mudaria de ideia. E se ele mudasse de ideia, é porque o que ele escolheu antes não foi o melhor. Então não foi o mais inteligente, então ele não era perfeito. Então Deus é imutável, né, e imaterial. Porque se ele fosse matéria, ele teria que mudar, porque a matéria sofre a ação do tempo, os desgastes. Então, além de imutável, e por ser imutável também, ele é imaterial, ou por ser imaterial ele é imutável, né? Aí uma coisa implica na outra, né? Então, Deus, ele não é feito da matéria que a gente é feito. Ele não é feito de uma matéria. Apesar de tudo que existe no universo emanar dele, a própria matéria, né, os espíritos, a inteligência, tudo emana de Deus, né? Deus não é material, e por não ser material, ele não está sujeito à mudança. E ele também não é uma pessoa como a gente, não tem um corpo físico como nós. Porque, como eu perguntei lá, né, no início, né, quando a gente pensa em Deus, escuta a gente, o que a gente sente, o que a gente pensa. Né? Muitas vezes, né, muitas pessoas podem ter pensado em uma pessoa, né, com cabeça, olhos, né, troncos, tronco, né, um só. Não sei se alguém imaginou com mais de um, mas enfim, o tronco, né, braços, mão, enfim, algumas pessoas podem ter pensado em Deus como a forma material que nós humanos, né, temos, porque é assim que é passado pra gente. Né? E até porque na Bíblia está escrito que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então a gente imagina Deus como nós, em vez de nos imaginar como Ele. Só que quando a gente estuda a doutrina espírita e também estuda que nós estamos encarnados, estamos no corpo, nós não somos o corpo, né? E que na próxima vida nós vamos ter outro corpo com outras características, e esse corpo vem evoluindo desde a formação da Terra e provavelmente vai continuar evoluindo. Né? Então a gente percebe que nós não somos esse corpo. E que Deus também, apesar de que nos fez a sua imagem e semelhança, ele também não tem essa aparência humana que a gente tem, que é uma aparência também da matéria. Se a gente for pensar na gente enquanto espírito, qual é a nossa aparência? O que os espíritos trazem pra gente é que o próprio espírito ele não tem forma. Né? O que a gente vê quando a gente está desencarnado, quando a gente vê alguém desencarnado, né? Quando a gente tem essa possibilidade, através da mediunidade ou de algum animismo, a gente vê o perispírito, que toma essa forma, porque ele é composto, né, ele é uma semimatéria, ele é semimaterial. Então ele pode ter forma, mas o que a gente vê é a forma, mas isso também é assunto para um outro estudo, né? Mas só para ilustrar o que a gente está dizendo aqui sobre Deus ser imaterial e da forma como a gente vê e imagina Deus. A gente imagina Deus como uma pessoa com uma forma humana, só que quando Deus diz que fez a gente, né? Quando a Bíblia traz para a gente que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ela não está se referindo à aparência material, está se referindo a nós enquanto inteligência, né? Enquanto herdeiros de Deus, enquanto espíritos imortais. A sua imagem e semelhança, nós somos parecidos com Deus, nós não somos Deus, mas nós temos alguns atributos de Deus. E a inteligência, né? A imortalidade do espírito é algum desses atributos. Outra característica de Deus, outro atributo, é que ele é onipotente, né? Ou seja, ele tem todo o poder, ele é o mais poderoso que existe, o ser mais poderoso que existe. Né? E isso também é fácil de compreender, uma vez que a gente compreende que ele é o mais inteligente, né? Que ele é eterno, ele sempre existiu e sempre vai existir. Então, ele também pode fazer tudo, né? Ele é o mais poderoso, esse atributo, né? O onipotente, ele pode tudo, ele é o mais poderoso e ninguém pode ser tão poderoso quanto ele, porque senão esse seria Deus, né? Ou mais poderoso que ele.
E aqui o atributo que eu mais gosto, né? Que diz que os Espíritos trazem pra gente que Deus é soberanamente justo e bom. Então, assim, não existe ninguém mais justo e nem mais bom, né? Com mais bondade do que Deus. E aí a gente pensa nas coisas que existem, né? No que a gente vê no nosso dia a dia. E às vezes a gente se questiona um pouco sobre isso, né? Poxa, como que Deus pode ser tão justo e bom, né? Se existe tanta coisa que eu julgo, considero ruim acontecendo, né, comigo ou com o próximo ou no mundo, né, de uma forma geral. Né, existem essas catástrofes, acidentes, pessoas boas morrendo aparentemente sem motivo, né, jovens que com doenças que desencarnam, às vezes a gente pensa que sem explicação. Mas quando a gente pensa que Deus é justo e bom, isso tem que ter explicação. E Deus é justo e bom. Né? Deus, ele é tão justo e tão bom que ele nos criou, né, simples e ignorante, não criou um melhor do que o outro, criou todo mundo igual, todo mundo é criado simples e ignorante e reencarna, e aprende e evolui. E nesse trajeto, né, do eu ser criado simples e ignorante até a minha felicidade, que é para isso que eu sou criado, para isso que eu fui criado, por isso que Deus me criou, nesse trajeto a gente erra e acerta. Né? E a gente tem que aprender. Então, se a gente ficasse, recebesse tudo de mão dada, de mão beijada, a gente não ia desenvolver nossa inteligência. Né? Como o próprio pai não oferece tudo de mão dada para o filho, oferece pequenos desafios para que ele possa aprender. Né? Em algum momento da vida ele nutre de tudo, em outro momento da vida ele começa a deixar que o filho possa fazer as coisas, né? Para poder aprender a consertar aqui, a cozinhar ali, a fazer seus exercícios para se desenvolver intelectualmente, né? Os exercícios de casa. No início a gente ajuda mais o filho, depois a gente vai deixando, né? E ele ir pesquisando, ele ir errando e aprendendo, né? Então isso acontece também com a gente enquanto espírito. A gente vai errando e aprendendo e consertando. Então muitas das coisas que a gente julga ser coisas ruins, nada mais são do que a consequência do que a gente fez ou uma prova, né, para que a gente possa aprender algo novo, para que a gente possa desenvolver uma nova potencialidade e mostrar que realmente desenvolveu, né? Como se fosse um teste, né? Porque talvez para alguns ser generoso quando tem muito é fácil, né? Mas quando tem pouco é difícil dar quando tem pouco. E para outras pessoas, pelo contrário, é mais fácil ser generoso quando tem pouco, porque você sabe o que o outro está passando de ruim e você não quer aquilo para ele porque você já passou por aquilo, então você divide mesmo tendo pouco, né? E às vezes quando você tem muito, você até doa, distribui, é generoso, mas está dando do que sobra, né? Você daria do que falta. Então, às vezes a gente é colocado em diferentes posições, até mesmo para a gente aprender com essas posições e aprender sobre nós mesmos, né? Ser testados não por Deus, mas por nós mesmos, para que a gente possa observar o nosso comportamento, né? Naquele momento, na encarnação, ou naquele momento daquela encarnação em que eu tive mais ou que eu tive menos, ou que eu fui colocado numa situação, né, de maior sofrimento, de maior dor. Como eu encarei isso também vai dizer muito sobre essa situação, sobre o quanto ela foi sofrimento, trouxe, né, me fez sofrer ou não. Né, porque quando eu tenho esse entendimento, às vezes essa situação ela é muito menos difícil para eu passar, traumática, esse sofrimento é muito menor. Quando eu tenho esse conhecimento, quando eu tenho internalizado em mim esse conceito de que Deus é justo e bom, e de que tudo que eu estou passando ali tem um motivo, tem um porquê, não é uma simples vaidade de Deus, uma simples vontade, né? É claro que no final das contas a gente acaba chegando à conclusão de que é por Deus quis, mas não um simples querer, né? Agora Deus quis isso para você, Deus quis aquilo para ele, porque ele quis, só porque ele achou que isso aí, agora eu quero ver, né, tipo um Big Brother, e aí agora eu quero ver aquilo acontecer, porque tá me divertindo. Não é por isso, né?
existe motivo para tudo e tudo é consequência, principalmente do que a gente fez, né? Ou motivo para que a gente possa evoluir e aprender e crescer com aquilo, para que a gente possa realmente conquistar essas potencialidades que vão fazer da gente feliz, né? Que vão preparar a gente também para o nosso futuro, para a gente também cooperar, né, nessa criação, para a gente poder cooperar com a obra de Deus. Então, esse atributo de que Deus é soberanamente justo e bom, para mim é o que eu mais gosto e o que mais me ajuda, né, na minha caminhada, né? Pensar que por trás de cada dificuldade existe um porquê e que Deus está sendo generoso comigo naquele momento, apesar de que às vezes eu não consigo entender, né, que eu sofra naquele momento. Isso fortalece a minha fé. Então, outro atributo é que Deus, ele é infinitamente perfeito, né? Ele tem que ser infinito nas suas perfeições, porque se ele não for infinito, alguma hora alguém pode se envolver tanto que vai ser mais perfeito que Deus, e não tem como. E se ele não é infinito nas suas perfeições, ele não pode tomar as melhores, né, decisões, ele não pode ter feito as melhores regras, né, para as leis que a gente chama, né, as leis que regem o universo. Se ele não for infinito em suas perfeições, ele não teria feito as melhores leis, então elas poderiam ser aprimoradas. Então ele tem que ser infinito em todas as suas perfeições, na sua inteligência, na sua justiça, né, no seu poder, né, enfim, ele tem que ser o máximo em tudo, ele não tem como melhorar. Então ele é infinito em suas perfeições. E ele é único, né? Deus é único. Se existissem outros deuses, eles teriam que ser diferentes. Então, ele não seria completo, ele não seria infinito em suas perfeições. Poderia ser que em alguns atributos algum deus fosse melhor ou maior. Então, então a gente entende que Deus é único. E se existisse algum outro que fosse tão poderoso quanto ele, e que pensasse exatamente igual a ele, né, em todas as... desde o início, né, até o final dos tempos, não faria sentido ter duas pessoas, né, Deus não é uma pessoa, né, mas ter dois seres exatamente iguais, que pensassem e fizessem tudo exatamente igual. Então, não seriam diferentes, seria a mesma pessoa, né, tipo, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de agir. Então, Deus é único, né? Porque se ele não for único, ele não pode ser onipotente, ele não pode ser a inteligência suprema. E ele também é onipresente, ele está em todos os lugares, né? Ele sabe tudo o que acontece. Justamente por ele não ser material, ele não tem os limites da matéria, né? E ele se ocupa de tudo que existe, ele percebe tudo que existe, ele sabe e está tudo dentro do controle, né, de Deus. Porque ele é perfeito e ele não erra. E dentro dessa perfeição, ele nos criou dentro dessa harmonia que rege o universo, que são as suas leis. Ele consegue fazer com que tudo que aconteça tenha um encadeamento para que não exista injustiça, para que uma pessoa não passe por algo que ela não precise, para que ela não sofra algo que não tenha sido consequência de algo que ela fez, ou que não seja para a evolução dela. Então, Deus, ele é tão perfeito, né? E ele sabe de tudo que acontece em todos os lugares. Ele é tão poderoso que ele consegue alinhar todo o nosso livre-arbítrio, de toda a humanidade, né? De todo o universo, com todos os eventos, para que as pessoas estejam onde tem que estar, para que passem pelo que tem que passar, né? Ele não precisa intervir e mudar alguma coisa. A sua perfeição é tão grande que ele consegue alinhar as nossas escolhas com as escolhas dos outros, com as nossas consequências com as consequências dos outros e de tudo que está acontecendo, né? E isso faz parte da sua justiça, dele ser soberanamente justo e bom, né? Essa harmonia. Então, né, eu tentei passar um pouco aqui, né, o porquê a gente acredita que Deus existe, as suas características e qual que é a importância da gente entender Deus, né, da gente entender as características de Deus.
Então, eu acho que eu já falei um pouco disso aqui, mas só para pontuar, né? Então, a gente entender Deus nos aproxima de Deus, né? Nos faz olhar Deus não como um ser autoritário e vingativo, e extremamente duro, né? Que tá te cobrando cada centavo ali de forma cruel, né? Não é. Ele faz com que a gente passe pelo que tem que passar sem sofrer injustiça, para a gente ser feliz, como um pai educa um filho, né? Então, isso só demonstrou o amor dele por nós, por permitir que a gente faça as nossas escolhas e que essas escolhas não gerem pra gente um castigo eterno, uma punição eterna, permitir que a gente volte e, apesar dos erros, a gente possa se corrigir, possa reparar os erros e sem prejudicar o outro de forma injusta, né? Então, coordenando isso tudo. Então, conhecer, né, os atributos de Deus nos aproxima de Deus, nos faz entender de onde a gente veio, né, por que a gente reencarnou, por que a gente foi criado e qual é o nosso objetivo da nossa existência. Como eu já disse, a felicidade é nos desenvolvermos, é conseguir desenvolver cada uma de nossas habilidades, nossas potencialidades, o nosso sentimento, as nossas emoções, até a perfeição, até a felicidade, né? Principalmente nesse ponto, no que diz respeito à caridade, né? Porque é a principal meta nossa, desenvolver o nosso olhar para o próximo com empatia e vendo ele sofrer, não ser indiferente a esse sofrimento e fazer o que a gente pode, o que está ao nosso alcance, para aproximar aquela criatura de Deus, para que fortalecer, para que ela possa passar pelas suas provas e para facilitar o quanto tiver ao nosso alcance, né, esse processo. E isso também nos aproxima, né, conhecer Deus dessa maneira fortalece a nossa fé, tanto para passar pelos nossos desafios, quanto para ajudar o próximo a passar pelos dele, né? Nos faz nos perceber como parte da criação, porque, como a gente viu, a gente também colabora, né? A gente também constrói. Então, né, a gente começa construindo edifícios, a gente começa construindo automóveis, a gente começa fazendo obras de arte, e conforme a gente vai evoluindo, a gente vai aumentando a nossa capacidade e a gente se torna co-criador. A gente ajuda, né, na criação, a gente ajuda na evolução dos espíritos e a gente torna, né, a gente entende, a gente percebe que a gente tem um papel também, né, no universo, além de progredir e se desenvolver, né, que é essa capacidade que a gente tem de criar, né? Nós, enquanto inteligência, nós estamos criando o tempo todo. E enquanto criadores aqui, né, nesse globo terrestre ou em qualquer outra parte do universo, nós estamos sendo os co-criadores de Deus. Então, é essa reflexão, né, que eu trago hoje pra gente, né, sobre Deus, sobre a importância de estudar e entender, né, os atributos de Deus, de como isso pode impactar, né, na nossa existência, de como isso pode nos aproximar. Então, quando a gente pensar em Deus, a partir de agora, a gente tentar pensar em Deus como alguém que ama a gente extremamente, né, alguém que quer muito o nosso bem, né, como um paizão, não só meu, mas de toda a humanidade, né, que esse pensamento de Deus possa aquecer nossos corações, pensar em Deus possa nos fortalecer, né? Então é isso, né, que a gente possa ficar com Deus, se sentindo mais próximo dele, e que a gente possa continuar a nossa caminhada evolutiva, né, que assim que a gente vai se aproximar cada vez mais dele também, né? E eu vou deixar aqui pra gente no final uma música pra gente prestar atenção nessa letra, tentar sentir, né, essa letra, e conforme a gente vai ouvindo, tentar sentir esse quentinho e se aproximar de Deus, que essa música possa sempre aproximar a gente de Deus.
né, para a gente refletir na letra e na melodia, deixar a arte também tomar um pouco conta da gente e aproximar a gente de Deus, que também é um dos papéis, uma das funções da arte. Boa noite, fiquem com Deus. Ele é o Pai de todos nós, e uns chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha escrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica e ingrato aquele que te não rende graças. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, oração dominical. Vamos então, conectados com Deus, sentindo
essas vibrações dos nossos mentores que estão conosco nesse momento. Vamos agradecer por essa doutrina que nos esclarece, por esse centro espírita que nos abre as portas, pela oportunidade que temos de estudar e compreender um pouco mais sobre Deus, sobre as verdades, à luz da doutrina espírita. Que essa verdade, que tudo aquilo que estudamos aqui possa ser transformador, que possamos usar em nosso benefício, para o nosso crescimento, em benefício do nosso próximo, da nossa sociedade, do nosso planeta. Muitíssimo obrigado, Pai, mais uma vez, porque só tenho a agradecer por cada coisa que me acontece, por cada experiência, por cada pessoa que eu conheço, que eu convivo, por cada situação, porque cada coisinha e seu pequeno detalhe é uma maneira de me aperfeiçoar, é um passo a mais para próximo de Ti. É mais um passo nessa jornada de construção de felicidade. Muito obrigado, Pai, por ser eu o responsável pelas consequências dos meus atos, por ser eu também que tenho o mérito daquilo que eu realizo. Pelo meu livre-arbítrio, obrigado por poder escolher, por poder acertar e errar e por poder consertar. E que assim eu possa continuar caminhando e evoluindo, sempre junto de Ti, sempre percebendo Você a cada momento da minha caminhada, Pai. Graças a Deus. Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração.
fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Ele é o Pai de todos nós, que o chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Ele é o Pai de todos nós, que o chamam de Deus, de Criador.
e outros o chamam de amor, de luz, de vida, mas ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que